Pronto, está gravando agora, tá? Deixa eu desativar aqui a edição da minha... Bem, turma, só lembrando, semana passada para essa, nós discutimos sobre a unidade 1, a gente finalizou o conteúdo da unidade 1, tá? E quando a gente finalizou o conteúdo da unidade 1, eu deixei a vocês um questionário para fazer, ok? Eu queria compartilhar com vocês a minha tela, porque eu vou liberar agora as notas de vocês. Não sei se vai ter gente que vai cair para trás, eu espero que todos estejam sentados. Depende. Tô nervosa, meu Deus. Eu quero mostrar a vocês o questionário e como aparece para mim. Já já eu libero as notas, tá? O que eu acho que é importante? Aqui tem todas as perguntas do questionário, tá? As pontuações todas pulei rápido para ninguém ver. E aqui, ó, olha o que ele mostra para mim que eu acho que é importante. Isso me sinaliza algumas coisas muito positivas, tá? E isso eu acho que é legal para a gente, até enquanto pedagogo, analisar e ver que a gente tem uma ferramenta tecnológica muito bacana. Não sei se vocês já fizeram isso com o Google Forms, olhando o lado de cá, o lado de professor. Mas eu acho que isso também é o papel da nossa disciplina, né? Então eu tinha essa questão, olha o que ele mostra para mim, ó. Da quantidade... Opa, tem gente pedindo para entrar. Da quantidade de respostas, ó. Da quantidade de respostas... Percebe que a maioria acertou? Então tá aqui, ó. Aqui é a resposta certa, ele indica para mim qual é a resposta certa. Foram 22 respostas, destes 17 acertaram. Então isso indica que a grande maioria da sala compreendeu o conteúdo, tá? Já já a gente vai falar de cada questão. Olha a outra questão. Aqui, ó, mesma coisa. Essa questão, 22 respostas, tá? Podiam ter, olha como está aqui, ó, considerando as ideias do texto acima, as afirmações, assinale as alternativas corretas, tá? Então, 22 respostas, 10 marcaram as duas, mas olha aqui, ó, 15 ficaram com a primeira, 17 com a segunda, a grande maioria também marcou, né, essas duas respostas aqui, tá? Terceira questão que está aqui, ó, de 22, 20 acertaram, então uma massa enorme acertou, tá? Vou continuar. Olha essa aqui, ó, de 22, 7 apenas marcaram as duas, mas 16 marcaram aqui, 13 aqui. Desses 16, 7 marcaram também o de baixo, desses 13, 7 marcaram também o de cima, tá? Então aqui é um ponto para a gente analisar e já já a gente vai falar de todas as questões. Opa, alguém querendo entrar. E eu já vou pro chat, tá, turminha? Já vou olhar lá. Ó, aqui 22, 18 acertaram, tá? Deste aqui, ó, 22, 19 acertaram. Então são questões que mostra para mim que vocês realmente absorveram o conteúdo. Aqui, ó, 22, 15 acertaram. Aqui, ó, 22, somente 5 marcaram todas, porque todas as respostas eram certas, tá? Todas as respostas deveriam ser marcadas, então só 5 marcaram todas, tá bom? Mas aqui, ó, 13 marcaram essa, 16, ó, tiveram vários que marcaram várias, mas a resposta aqui eram todas. De qualquer maneira, eu acho que é legal a gente falar de questão por questão. Eu vou liberar vocês agora as notas, deixa eu subir aqui, ó. Vou liberar junto com vocês aqui, ó, liberar pontuação, ó. Tô liberando agora. Ó, nos e-mails de vocês, o que vocês digitaram, tá, turma? Vai chegar lá o seu questionário com a sua nota, tá bom? De novo, eu não sei qual é o seu e-mail, você que obviamente colocou, tá bom? Mas já tá aí para vocês. E aí eu queria que vocês, que a gente fosse olhando questão por questão, tá? Que eu acho que é muito importante, e aí a gente entra no conteúdo novo. Pode ser? O que vocês acham? Não sei onde surgiu dúvidas, não sei. Se nessa surgiu, eu quero que vocês me digam, tá? Eu acho que é muito importante. A ordem talvez não seja a mesma, porque eu coloquei ela como rotativa, então pode ser que não veio na mesma ordem, o que não é um problema, tá? Mas é importante que a gente sane, que a gente tire todas as dúvidas que estão aqui, tá legal? Bem, aqui é uma questão do ENAD 2014, tá? Eu quis colocar essas questões que eu acho que é muito importante, tá?
Ó, o trecho da música Nos Bailes da Vida de Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está, é antigo e a música, de tão tocada, acabou por se tornar um estereótipo de tocadores de violões e de rodas de amigos em Visconde de Mauá nos anos de 1970. Em tempos digitais, porém, ela ficou mais atual do que nunca. É fácil entender o porquê. Antigamente, quando a informação se concentrava em centros de exposição, vou ler de novo, é fácil de entender o porquê. Antigamente, quando a informação se concentrava em centros de exposição, veículos de comunicação, editoras, museus e gravadoras, era preciso passar por uma série de curadores para garantir a publicação de um artigo ou livro, e gravação de um disco ou produção de uma exposição. O mesmo funil que poderia ser injusto e deixar grandes talentos de fora, simplesmente porque não tinha acesso às ferramentas, às pessoas ou às fontes de informação, também servia como filtro de qualidade. Tocar violão ou encenar uma peça de teatro em um grande auditório costumava ter um peso muito maior do que fazê-lo em um bar, um centro cultural ou uma calçada. Nas raras ocasiões em que esse valor se invertia, era justamente porque, para o uso do espaço alternativo, havia mecanismos de seleção tão ou mais rígidos que o espaço oficial. Aqui, até esse momento, turma, ele só está me dando um cenário, né, tecnológico dessas questões de música, de gravação e etc. Bem, a partir do texto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Bem, vamos lá. É aqui que o bicho pega. 1. O processo de evolução tecnológica da atualidade... Vou até marcar ele aqui, ó. O processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulgação das obras artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposição tinham nos anos de 1970. Porque, item 2, as novas tecnologias... Vamos marcar aqui... As novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes de produção e disponibilizem seus trabalhos de forma simples para um grande número de pessoas. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Bem, o que eu já vou sugerir a vocês? Quando a gente pega uma questão do ENAD, dá uma olhada no tamanho do enunciado, né? De cara eu vou dizer para vocês, leiam de novo. Né? Por que leiam de novo? Porque o ENAD traz muita interpretação de texto, né? Ele me trouxe um cenário enorme, que talvez a gente nem use, mas ele trouxe um cenário enorme, e duas afirmações. Nessas duas afirmações ele diz assim, ó, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da primeira. A 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Então vamos ler elas de novo. Vou ler aqui a 1 mais uma vez. O processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulgação das obras artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposições tinham nos anos de 1990. Turma, processo de evolução tecnológico democratiza o acesso a essas obras? Democratiza o acesso a essas exposições? Óbvio que sim. Né? Por que é óbvio que sim? Porque eu posso acessar isso hoje da internet. Né? Eu posso acessar qualquer tipo de obra, qualquer tipo de divulgação de obras artísticas, de exposições, de convites, de tudo isso pela internet. Né? Hoje, inclusive, com pandemia, a gente faz até visitas, né? Visitas virtuais. Então, a gente tem condições de democratizar esse acesso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem acesso, mas eu estou dizendo que sim, ele democratiza o acesso. Bem, 2. As novas tecnologias possibilitam que os artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes de produção e disponibilizam seus trabalhos de forma simples para um grande número de pessoas. Vamos pensar. A tecnologia faz com que eu possa ter o meu estúdio em casa, que eu possa ter minhas gravações em casa, que eu possa ter os meus trabalhos em casa? Com certeza. Sim. Óbvio. Olha o que aconteceu com a pandemia, né? Olha eu aqui produzindo para vocês uma aula, gravação, montando, tarará, tudo da minha casa. Eu não estou na faculdade, né? Estou fazendo tudo da minha casa, com o meu notebook, com a minha câmera, com a minha caixa de som, com a minha iluminação, tudo em casa, tudo sozinho, né? Sozinho no sentido de que exatamente essa afirmação, né, é o que está acontecendo hoje também com os professores e com várias pessoas nos seus trabalhos home office. Então, sim, 1 e 2 correto, tá?
Quem marcou aqui, ó, item, né, as duas pessoas aqui ou as três aqui, não sei se estão na sala comigo. Ficou claro o motivo, gente? Não ficou claro? Me questionem, por favor. Eu vou pro chat enquanto... Sim, sim, sim. Ok. Como os artistas que estão fazendo as lives para milhões... Perfeito, Silvana, excelente exemplo, né? Vários shows estão acontecendo à distância. Vários, né? Eles estão acontecendo num formato de live. Né? A gente teve uma aí que explodiu no mês passado, do Alok, né? Que foi transmitido por Globo, por Multishow. Foi uma das lives que chegou ao Guinness Book, não sei se vocês viram isso. Tivemos outra live Foi também. top, Victor. Hã? Não entendi, Foi né? top, é do Alok. Ela, não sei se você viu, mas ela bateu o recorde. Ela foi parar no livro do Guinness Book, né, como uma das lives mais acessadas na história da humanidade. Então, gente, se a gente for pensar que as transmissões elas acontecem desse jeito, o cara fez da casa dele. Ele trouxe toda a tecnologia para dentro da casa dele. Então ele democratizou. Quando que você ia poder pagar 300, 400, 500 reais para assistir um show desse cara, né? Sendo que você podia colocar lá na Globo, no Multishow e assistir ou ver pela internet. Muita gente viu pela internet. Até R$1.000. Exato, exatamente. Então é muito caro, né? Então democratiza sim. Então essa informação, turma, é muito verdadeira. Tá bom? Excelente exemplo aqui que a Silvana colocou. Débora, concordo com você. Silvana não, Gustavo, né? Que tá usando a Silvana, é isso, Gustavo? Acho que não é Silvana, acho que é Gustavo. Deve estar entrando com o login da Silvana. Não, foi eu falei do Gustavo Lima também. Obrigado, Gustavo, obrigado. Ó, teve do Gustavo Lima, teve do... Nossa, teve várias, gente, Da várias. Marília Mendonça. Marília Mendonça, foi show, foi também muita gente acessando. Leonardo. Teve uma live do Leonardo, teve uma live que teve até problema de conexão com o Instagram. Eu não vou lembrar o nome da dupla, é uma dupla sertaneja. De Teve tanto... a Janete Cristiano também. mas teve uma que chegou a dar bug no Instagram, que o Instagram não estava preparado, foi uma das primeiras. Jorge Mateus. Foi Jorge Mateus. Isso mesmo, Bruna, isso mesmo. Foi uma das primeiras lives a fazer quando começou a pandemia e o Instagram não estava preparado para isso. Bugou o Instagram, eles tiveram que retomar a live, enfim. Hoje não, hoje eles estão preparados, mas essa democratização, tá, turma? Então tá muito claro, tá muito nos dias de hoje, por isso essa pergunta tinha que vir para vocês. Vou para a próxima, para a gente não demorar muito. Ó. A gente terminou nossa unidade falando disso. Ó. A exclusão digital é um conceito que diz respeito às extensas camadas sociais que ficaram à margem do fenômeno da sociedade da informação e das extensões das redes digitais. Eu usei esse texto com vocês, não sei se vocês lembram. O problema da exclusão digital se apresenta como um dos maiores desafios dos dias de hoje, com implicações diretas sobre os mais variados aspectos da sociedade contemporânea. Nessa nova sociedade, o conhecimento é essencial para aumentar a produtividade e a competição global. É fundamental para a invenção, para a inovação e para a geração de riqueza. As tecnologias da informação e da comunicação provêm uma fundação para a construção e aplicação do conhecimento nos setores públicos e privados. É nesse contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente, olha aqui a informação importante, referente à falta de acesso às vantagens e benefícios trazidos por essas novas tecnologias, por motivos sociais, econômicos, políticos e sociais. Vamos pensar, voltar para a primeira e continuar na segunda. Acabamos de falar do Alok, da transmissão que o Alok fez. Se o cara não tem acesso à tecnologia, se o cara lá não tem acesso à internet, ele consegue assistir? Acabou de ser excluído. Né? O cara acabou de passar por esse processo de exclusão digital. Né? Se financeiramente ele não consegue nem ter acesso à internet, quem dirá a uma live do Alok. Né? Então, turma, olha o que vem, considerando as ideias do texto acima, avalie as informações a seguir, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Um mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos setores... Aqui eu vou colocar o mouse para a gente ver. Ó. O mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos gestores de políticas públicas escolherem o público-alvo de possíveis ações de inclusão digital? Com certeza. Se a gente mapeia onde está a exclusão digital, os gestores das políticas públicas podem verificar qual é o público-alvo e quais são as ações para a inclusão.
né? Onde é que está o problema? E aí, se vocês pararem para pensar, vários projetos de inclusão digital já surgiram no Brasil. Né? Inclusão digital pelas praças públicas, inclusão digital lá nos pontos de ônibus, inclusão digital nos céus, né? Espalhados pela cidade de São Paulo, inclusão digital nas áreas de cultura, enfim. Né? Então, os projetos de inclusão digital estão atrelados a esse mapeamento. E a segunda aqui, ó, o uso das tecnologias pode cumprir um papel social ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica, com certeza. Né? É óbvio que o uso dessas tecnologias pode prover informações àqueles que não tiveram acesso. Né? Isso é óbvio. Agora vamos lá as negativas. Ó. O direito à informação diferencia-se dos direitos sociais, uma vez que estes são focados na relação entre indivíduo e aqueles na relação entre o indivíduo e o conhecimento. Gente, direito à informação não diferencia-se de direito social. Isso está atrelado, uma coisa está vinculada à outra. Eu não posso falar que o cara tem acesso à informação sem pensar nas questões sociais. Tá? Os direitos sociais estão diretamente vinculados com o acesso à informação. E o outro, o maior problema de acesso digital no Brasil está na deficitária tecnológica existente em território nacional, muito aquém do disponível na maior parte dos países do primeiro mundo. Turma, o maior problema no nosso país não é o acesso digital no sentido de tecnologia. Nós temos muita tecnologia. Né? As questões, e ele diz aqui em cima, ó, por motivos sociais, econômicos, políticos e sociais. É isso que faz com que a exclusão aconteça. Né? O cara não tem acesso à internet porque ele não consegue... porque não existe internet. Não, ele não consegue internet porque não tem dinheiro. Né? Porque ele está numa situação social, econômica ou política muito complicada. Ele não consegue ter um computador, não é porque computador não existe no Brasil. O computador existe. Né? O que não existe é uma questão social e econômica. Então, por isso, essa é negativa. Tá bom, turma? De novo, minha sugestão quando vocês virem isso aqui, ó, ENAD, leiam 2, 3 vezes se for necessário. É tudo questão de interpretação e quase sempre a resposta está dada. Ó. Dá uma olhada. Né? A resposta está posta aqui. Tá bom? Quase sempre a ENAD tem essas pegadinhas. Bem, dúvida dessa questão, turma? Perguntas, angústias? Não. Tô falando demais. Não sei, não. Tá? Eu vou até dar uma pausa hoje depois disso aqui pra gente beber uma água, tá? Antes de eu entrar no conteúdo, senão vocês vão me matar. Vocês vão me xingar, falar, esse professor não cala a boca, gente. Ó, vamos esta aqui que ela é mais curtinha. Leia e relacione os textos a seguir. O governo deve promover inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude. Projeto Casa Brasil Inclusão Digital de 2014. Olha lá o que a gente tem. Então, lemos essa informação. O governo deve promover a inclusão digital, isso é fato, a gente também viu isso na outra pergunta, pois a falta de acesso às tecnologias acaba por excluir socialmente o cidadão. Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação, tá? Pois bem, vamos ler aqui, ó. O conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil? Não, né, gente? Não está democratizado ainda não, precisa de mais. O apelo à inclusão digital atrai jovens para o universo da computação? Bem, isso não tem a ver com a inclusão, né? Na verdade, o apelo à inclusão não atrai o jovem à computação. O jovem vai para a informática por uma questão de geração, não por uma questão de inclusão. Né? Inclusão não está atrelada à idade da pessoa apenas. Tá? E olha aqui, ó, a dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social. É aqui a afirmação. Ó, tá? Aqui a grande maioria de vocês acertou, ainda bem. Bem, tranquilo aqui, turma? Vou para o próximo. Me perguntem, me parem, me bloqueiem, eu vou continuando. Tá? Tá acabando já. Essa aqui é recente, ó, de 2017. A identidade e o papel docente têm se alterado ao longo dos anos. Um etimema, e aí eu coloquei ele lá embaixo, ó, que significa, tá? Tá aqui embaixo, ó. Aqui é só significado para a gente ler, ó. Tá aqui. O entimema, que concebe o professor como aquele ser que seduz, que encanta pelo conhecimento, tem ficado apenas na memória dos professores. Na Idade Média, o entimema que se consolidou foi o do professor sacerdote, que professava uma fé.
Na Idade Moderna, o entimema identificava o professor como aquele que tinha o poder de interferir na mobilidade social de seus alunos e era capaz de possibilitar a ascensão para aqueles que se dispunham a dedicar-se ao trabalho acadêmico. Na Idade Mídia, o papel do professor está subsumido de valor e, na grande maioria das vezes, o professor aparece retratado de forma caricaturada. O fracasso dos alunos é estampado nos meios de comunicação e aponta que os professores não conseguem cumprir o seu papel social. Com base no texto, avalie as informações a seguir e marque as alternativas corretas. Ué, não tinha entimema aqui? Eu podia jurar. Aparecia para vocês o entimema? Significado? Professor, aparecia sim. Para mim não está aparecendo. O significado. Eu achei que não estava aparecendo. Tá aqui, ó. Eu vou deixar marcado aqui, ó. Aqui, ó. Entimema. Silogismo formulado apenas em função de seu efeito retórico, carente de rigor formal, por edir, premissa, consolidar o rigor teórico ou utilizar argumento apenas prováveis. Bem, para facilitar a nossa vida do que é um entimema, né? É como se eu dissesse que é a personalidade, como se eu dissesse que são as características desse professor, né? O padrão característico desse professor então ele fala um pouquinho sobre o que é na Idade Média, ele fala um pouquinho sobre o que é na Idade Moderna e do que é na Idade Mídia, e com base nisso avalia as informações a seguir. Então, de novo, turma, o que está aqui em cima, ó, não é uma pergunta, tá? É um texto, é uma informação. Bem, aí ele diz para mim, olha lá, ó, o trabalho do professor foi modificado ao longo da história, bem como o seu status profissional. Óbvio, né? Isso é óbvio. Né? Não dá para eu dizer, por exemplo, que o meu trabalho de professor ou de vocês como professores é igual ao ano passado, né? Principalmente por conta do Covid. E ele vai mudando ao longo do tempo. Vocês imaginam, então, há 30 anos atrás, 40, 200 anos atrás, 300 anos atrás, como que não era o professor. Bem, a Idade Média predominou a laicidade do magistério. Isso aqui é mentira, tá, gente? A Idade Média, alguém aqui já estudou ou lembra do que estudou na Idade Média? Como que era a questão de ser professor na Idade Média? Olha aqui, ó, ele traz aqui para mim, ó. Turma, na Idade Média, ser professor era só professar a fé. Não tinha nada que ensinar. Né? Era o burguês que sabia. Plebeu não tinha que saber nada. Ele tinha que professar a fé dele, ponto. Se ele sabe ler e escrever, não tinha que saber ler e escrever. O problema é dele. Né? Isso não existia. Não há um magistério atrelado a isso. Tá? O trabalho do professor na Idade Moderna foi marcado por um entimema de doação ao outro, visando a salvação dos alunos. Absolutamente não. É só a gente ler aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Não foi isso. E aí, por fim, de novo, gente, se a gente ler todo o conteúdo que está aqui, todo o texto, né, ele traz aqui para mim a mesma informação, ó, é só a compreensão de texto. E, por fim, o trabalho do professor na Idade Mídia é pautada pela inserção das tecnologias nas relações da sociedade, com certeza. Né? A Idade Mídia, né, como dito no texto, é a idade em que a gente tem aí, é o período em que a gente tem o acesso às tecnologias, tá bom? Pois bem, vamos continuar. Deixa eu te fechar aqui. Aqui tranquilo, turma? Tô acabando. Ó, 1, 2, 3 e acabou. Ó, são curtinhas agora. Ao estudar o desenvolvimento das sociedades humanas e o uso das tecnologias, é nítido a necessidade de compreensão entre tecnologia, ciência e técnicas. Vocês tinham um texto disso, ok? A gente falou muito disso na outra aula. Com base na leitura do texto de Silvio e Silva, eu deixei ele para você, relacione os temas de acordo com as suas definições corretas. E a gente tinha lá as definições, ó, aqui na linha 1. É o esforço prático de dominar e utilizar os recursos materiais, apresentando-se como um conjunto de instrumentos e hábitos que tornam viável a produção e também os instrumentos de trabalho. Sempre existiu. Ok? Aqui, ó, sempre existiu e é um conjunto de conhecimentos práticos sobre como utilizar os recursos materiais a favor da humanidade. E, por fim, uma série de conhecimentos teóricos e abstratos sobre como utilizar esses recursos materiais a favor da humanidade. Foi desenvolvido mais recentemente, historicamente. Tá bom? Então tá aqui, ó, cada um das definições que já estavam lá no texto. Dúvida aqui, turma? Se tiverem... Não? Joia. Eu sei que é chatinho isso, turma, mas é bacana a gente retomar para eu poder ir para a unidade 2, tá? Para mim é muito importante retomar isso, mas está acabando.
Com base nas afirmações abaixo, assinale a incorreta. Dá uma olhada lá, ó. As guerras, apesar de terem sido responsáveis por um número enorme de mortes, contribuíram e impulsionaram os avanços tecnológicos ao longo das gerações. Verdade, eu trouxe até para vocês lá vários exemplos, né? Várias tecnologias surgiram ao longo dos anos por conta das guerras. Entre elas, podemos destacar a internet, o computador e micro-ondas. Sim, estava lá na lista, né? Inclusive, eu acho que eu expliquei do micro-ondas para vocês, se eu não me engano, da torre. Tenho quase certeza que eu falei. Sim. Não foi? A Revolução Industrial também foi responsável pelos avanços tecnológicos ocorridos inicialmente na Inglaterra, mas que introduziu o uso de máquinas com o objetivo de aumentar a produção e, consequentemente, a lucratividade. Fato. Nós falamos disso, né? Então tá aqui. Então essas três eram verdadeiras, não tinha incorreta, tá? Por isso aqui embaixo, ó, não há alternativa errada. Todas as afirmações estão corretas, tá bom? E penúltima, onde eu estava? Aqui, ó. Penúltima, faça a associação correta com os tipos de capitalismo estudados em nossa unidade de aprendizagem. Então olha lá, ó. Compra e venda de mercadorias lucrativas na América. Olha lá, mercantil. Produção e venda de produtos industriais, turma. Indústria, né? Aqui, ó. União entre grandes bancos e grandes empresas que construíram navios e estradas de ferro. Aqui, ó. Financeiro, monopolista. Gente, falou banco. É aqui, ó. Financeiro, né? Grandes empresas que estão monopolizando grandes regiões. E, ó, nós estamos numa geração em que bancos digitais, de novo, por causa da tecnologia, estão quebrando os bancos não digitais. Não sei se já perceberam isso, tá? O Bank, etc, etc, tá? Aqui, ó, controle e venda de informações, especialmente através da internet. E informações, informacional, tá bom? Então tá aí. Para terminar, ao falarmos sobre evolução histórica das tecnologias digitais da informação e comunicação, qual ou quais assuntos abaixo devem ser levados em consideração para refletirmos sobre as melhores práticas educativas? Gente, todos os assuntos que eu trouxe para vocês, senão não estaria lá na nossa lista. Né? Então, inclusão e exclusão digital, globalização, sociedade complexa, capitalismo, modernidade e pós-modernidade, guerra e revolução industrial e desenvolvimento da sociedade humana. Esses são os temas que a gente discutiu ao longo de toda a nossa unidade, tá bom? Turma, pergunta sobre o questionário, vamos lá. E eu vou encerrar aqui o questionário para a gente ir para a unidade 2. Nenhuma? Estamos aqui com 29 pessoas. Professor, só uma dúvida. Fale. Valia meio ponto, então, cada questão, é isso? Na verdade você podia fazer 20 pontos, né? Porque tinha questão lá que tinham várias coisas para responder. A quantidade de pontos que você fez. Então vamos a um exemplo prático, tá? Vamos supor que... Eu tirei 10. Já tira eu como exemplo. Eu tirei 10. Você fez 10 pontos. Então você tem aí 5. 5 te deu meio ponto. Tá bom? Põe o 0 na frente, te deu meio ponto. Tá? Ah, tá. Obrigada. Imagina, sem problema. Eu vou... Deixa eu falar. Quem perguntou? Eu, a Débora. Fale, Débora. Eu acessei aqui pela plataforma, né? Aí, só que pra mim não tá constando nenhuma nota, né? Porque eu entrei lá no lançamento da nota. Não, eu não lancei ainda, Débora, eu não lancei. Eu acabei de mandar pro e-mail de vocês. Eu vou lançar essa semana agora. Ah, então tranquilo, vou verificar. Obrigada. Ó, quer ver? Deixa eu compartilhar para você, ó. Eu tenho aqui, como esse questionário ele foi feito no Google Forms, ele não está dentro da plataforma, só tava o link, tá? Ó, eu cliquei nesse botão aqui, ó, liberar pontuações, tá vendo? Tá vendo minha tela, não? Agora tá vendo minha tela. Tá vendo aqui, ó, liberar pontuações, ó? E aí ele manda pro e-mail que vocês cadastraram, ó. Tem aqui uma lista de e-mails, ó, tá vendo? E aí vai pro seu e-mail, inclusive deve ter ido uma cópia do questionário, tá? Turma, o que eu vou fazer eu quero mostrar na plataforma que eu acho que é importante nessa nossa unidade 1, ó. Deixa eu entrar aqui. Só para vocês, pra gente visualizar aqui, ó. Unidade 1, tá? Vamos lá, ó. Aqui tá o material que a gente falou, né? O PowerPoint, o texto. Aqui estão as duas aulas que a gente teve da unidade 1, parte 1, parte 2, com as suas datas. Aí todo o material de apoio que eu dei a vocês. Lembrando, tá, turma? Ele também tá aqui no PowerPoint. Eu só quis separar aqui, porque às vezes você quer assistir separado. Aquele fórum que eu já respondi para todo mundo. Aqui, o link. Quem que me perguntou? Quem tinha me perguntado? Foi a Débora, eu acho.
Foi, né, Débora? Aqui o link de acesso. E aqui embaixo eu coloquei isso hoje, ó. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Para a plataforma calcular a nota de vocês, eu tenho que lançar essas notas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, exemplo, agora, foi a Neiva que me falou da nota? Que fez 10 pontos? A Elísia. A Elísia, ó. Então, ela me falou, fez 10 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tabela do Google Forms, vou entrar aqui e vou dar um meio ponto para ela dentro desta atividade. Então, isso eu devo fazer entre hoje e amanhã, mas vocês já vão ter o ponto aqui. Aí você não vai ficar precisando ir pro seu e-mail, nem nada assim. Você já vai ver sua nota aqui da unidade 1, tá? E aí, aqui embaixo, ó, o que eu quero que vocês façam para quem não fez ainda? Queria que vocês entrassem aqui e dessem um feedback sobre o que vocês acharam da unidade. Isso para mim é muito importante. Quer ver? Eu vou entrar nela só para vocês verem. Porque tem gente que ainda não fez isso. Para mim é muito importante. Olha lá. 5 pessoas responderam só. Tá? É importante para mim que mais gente, que vocês entrem lá, que vocês se posicionem, falem para mim o que vocês acharam dessa unidade, se a gente continua nesse caminho ou não, né? Tem lá umas notinhas para você dar. Isso para mim todos os professores estão usando essa metodologia para a gente poder melhorar para as próximas unidades, tá? Gente, o que mais aí sobre a unidade 1? Se não, eu encerro e vou para 2. Tranquilo? Tranquilo. Nenhuma pergunta, angústia, desespero, tá tudo bem? Acho que não, acho que sim. Eu tenho, professor. Fale, é o Silas. Isso. Ainda dá tempo de responder esse formulário? O feedback ou o questionário? Questionário. Silas, o questionário não, era até ontem, tá? Ah, Mas lembra o seguinte, ó, unidade 1 tem um ponto, unidade 2 tem um ponto, unidade 3 tem um ponto. No final das 3, eu dou uma atividade valendo mais um ponto para você recuperar uma das 3. tá, entendi. Tá bom? Então, lá na unidade 4, eu vou dar uma atividade de recuperação. Professor, eu tô bem com os pontos que eu recebi. Eu preciso fazer a de recuperação? Não precisa. Ok, Silas? Entendi. Tá? Beleza. Imagina, Obrigado, professor. imagina, sem problema. Tá? Bem, turma, querem 5 minutos para uma água, para um banheiro, ou a gente pode seguir? Já segue, prof. Já segue? Quanto mais rápido vai, mais rápido termina. É isso que eu entendi? Aí você já segue? Isso mesmo. Então tá bom. Turma, então vamos lá, ó. Unidade 2, tá? A nossa discussão, esse link, deixa eu falar dele primeiro. Eu estou usando uma ferramenta chamada Prezi, tá? Eu já pus o link para vocês, eu queria que vocês conhecessem o Prezi também. Porque ela é uma outra ferramenta, não só o PowerPoint, mas o Prezi é uma ferramenta online que você pode montar. Ó, eu vou até abrir aqui. Dá uma olhada aqui na minha tela, ó. Aqui é o site do Prezi, você entra com o cadastro do Google, tá? E você, ó, eu tenho aqui vários materiais que eu já produzi, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar um que eu acho que é bacana vocês visualizarem, ó. Isso aqui eu fiz para um amigo meu que ele trabalha com dança. E aqui eu fiz para uma parceira minha de responsabilidade social. Deixa eu só mostrar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele tem recursos diferentes do PowerPoint. Que recursos são esses? Recursos em que você pode girar, trabalhar com 3D. Dá uma olhada como fica, ó. Eu sei que talvez vocês não entendam do que se trata a apresentação, porque essa apresentação ela é de uma outra... Mas dá uma olhada na movimentação que você consegue dar. Tá vendo, ó? Percebe que a câmera, ó, você começa a trabalhar com um outro tipo... Olha lá, ó. Um outro tipo de apresentação, olha lá, ó. Que top, professor. Tá vendo? Online? Eu não preciso apertar? É online. Ou você tem que... Esses recursos que você está vendo é tudo de graça. Ó, Nossa, eu estou acelerando porque tem uma apresentação dessa minha amiga, tá? Mas só para vocês enxergarem o movimento que ele dá para a apresentação, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Então ela faz uma apresentação sobre responsabilidade social. Eu montei para ela essa apresentação que ela me pediu. Ó. Aqui, ó, Lucídio Miguel, do Instituto No. Bem, só queria mostrar para vocês algumas ideias, ó. Deixa eu mostrar uma outra aqui, totalmente diferente. O que eu acho que é bacana do Prezi é o formato que ele coloca online. E o formato virtual, um formato dinâmico, né? Onde você pode girar as coisas, ó.
Aqui é uma apresentação, esse rapaz aqui é de uma oficina de dança. Dá uma olhada, ó. Ele também é um amigo meu, ele pediu que eu montasse. Ó. Dá uma olhada como tem uma movimentação diferente, tá vendo? Ó, eu tô acelerando, tá, turma? Só para vocês verem o movimento das coisas acontecendo, ó. Tá vendo? Ó, você tem uma... Professor, Eu? boa noite. Aí no Prezi ele fica tipo um vídeo ou ele são slides, só que slides... Eles são slides, tá vendo o meu mouse aqui embaixo? Deixa eu descer um pouquinho mais. Dá pra ver aqui uma setinha, ó? Sim. Eu vou avançando, ó. Então eu avanço, vou clicar de novo. Vou clicar de novo. Vou clicar de novo. Entendeu? Então conforme eu vou apresentando, ó, é que eu tô clicando várias vezes para vocês enxergarem o movimento. Eu tô clicando, tá vendo? Ó? Agora, se eu quero entrar na edição, então deixa eu sair daqui que eu acho que é legal vocês enxergarem isso também, né? Se eu quero trabalhar com a edição, eu venho aqui, ó, clico em editar ao invés de apresentar. E você vai começar a trabalhar. Quanto mais você cria habilidade, né? Quanto mais você mexe, mais habilidade você vai criando. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse editar aqui, ó. Isso aqui é uma outra instituição, chama Escolas do Bem. Porque, turma, além de tudo, preciso contar a vocês, eu tenho uma empresa aberta, eu trabalho com algumas consultorias, e essas são algumas que eu dei. Então, além de tudo que vocês sabem que o Eduardo já faz, essa é uma das outras. Eu estou abrindo aqui a edição só para vocês verem, porque assim, na verdade você vai arrastar a caixinha, voltar a caixinha, não é tão difícil, né? E é tudo ferramenta gratuita, de repente é um jeito bacana. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Cada slide, né, cada caixa grande está aqui à esquerda, ó. Dá uma olhada aqui à esquerda, ó. Tá vendo, ó? Então, por exemplo, aqui é a visão geral, a tela principal. Eu quero entrar na bolinha ali do o que é. Tá vendo a bolinha azul aqui, ó? O que é. Ele está pensando ainda, mas, ó, ele está trazendo a imagem que eu pedi. Se eu clicar aqui, nesse o que é, ele vai abrir a edição. Ah, não, eu quero digitar o texto, ó. Eu posso aqui aumentar, eu posso digitar o texto. Nossa, que bacana, tipo, é igual um PowerPoint mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Então você pode pôr negrito, itálico, mudar a cor, centralizado, você vai formatando ele, né? É lógico que você tem N modelos, quer ver? Deixa eu fechar esse, que eu acho que é legal vocês também saberem disso. Eu quero criar um novo, ó, a partir de um em branco. Eu quero converter um PowerPoint. Eu quero começar do zero. Eu quero... Ó, aqui é um modelo, né? Então, o que é um modelo? Quando eu clico aqui, ó, ele vai me dar uma lista de modelos prontos, onde eu posso entrar lá e só ir alterando as informações. Dá uma olhada, ó. E ele tem um monte de opção. Um monte de opção, ó. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar uma meia hora só vendo opção de ferramenta. Dá uma olhada. Professor, dá para baixar em qual extensão? Na verdade, você só vai dar o link para a pessoa. Ela vai abrir isso na internet. Ah, só lá. Entendeu? Você pode, pagando, baixar em PDF, mas não precisa. Ele é levinho para leitura, ele não é pesado. Ele é pesado para quem está editando como eu. Pesado no sentido de dependendo de quantas imagens eu ponho. Mas percebe que aqui, ó, olha quantas opções ele está me dando. Bem interessante. Olha lá, já estão praticamente... A gente consegue colocar vídeo também, professor? Consegue, você pode pôr o link do vídeo, vocês vão ver que vai ter apresentações minhas do Prezi que tem vídeo, tá? Dá pra pôr link, dá pra pôr imagem, dá pra pôr um monte de coisa. Ó, tem aqui a parte de educação, ó, um layout pensado para a área de educação, ó. Tá vendo? Ó, tem um monte de opção, não tem poucas não, tá vendo? E quando você achar que você foi para todas as opções, deixa eu voltar aqui. Ele tem um outro Prezi. Você fala, nossa, professor, quanta coisa. Ó, tá vendo aqui Prezi aqui em cima? Ó, tem o Prezi atual. E antigamente tinha um Prezi Classic, que é um outro formato de Prezi. É a mesma coisa, só que tem mais modelo ainda. Também de graça. Eu vou entrar nele para vocês verem. Ó, também tem mais opções de Prezi aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode criar mais apresentações aqui. Tem outros modelos diferentes aqui. Então, cada um deles tem recursos um pouquinho diferentes. O mais atual, que é esse pretinho aqui, ó, Prezi Next, ele traz mais coisas em 3D. Então, ele tem mais recursos do girar, do olhar por baixo, olhar por cima. É muito bacana, tá? A apresentação de hoje, por que eu quis mostrar o Prezi para vocês? Porque eu
montei a apresentação hoje no Prezi para vocês enxergarem um pouquinho do que é isso, né? Então, nós vamos fazer duas coisas hoje. A gente vai discutir o assunto de hoje e, ao mesmo tempo, a gente vai visualizando o Prezi, vai enxergando ele aqui, falando, nossa, que recurso legal, nossa, como é diferente, tá? Bem, de novo, turma, vão me parando, tá bom? Vocês já perceberam que o Eduardo fala muito. Bem, nosso assunto de hoje, BNCC e as tecnologias digitais. Então, BNCC, para vocês é fácil, tranquilo? Já trabalharam com ela? Sim, não, talvez, dúvida? Sim, bastante. Bastante? Então, tão craques. Posso pedir o que eu quiser de BNCC? Eita, Jesus. Vai com calma, prof. Vai com calma. Ó, deixa eu pegar aqui do meu lado. Eu vou pegar a BNCC para vocês. Vocês já pegaram o documento BNCC na mão? Não, só por PDF. Só por PDF? Eu vou pegar um aqui, peraí. Tem 600 páginas. Hã? Tem 600 e poucas páginas. Eu imprimi ele. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu... Ó, assim eu vejo o que eu tô mostrando, ó. Dá uma olhada aqui, ó, na minha mão. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu imprimi ele. Eu pedi para imprimir meia folha, tá vendo? De 1 a 4. Na verdade, ele seria, se eu fosse imprimir real, ele seria assim, ó, são 600 páginas, tá? E aí dentro dele, só para vocês visualizarem, eu também pedi isso aqui, ó. Vou chegar pertinho só para vocês verem, ó. De um lado, do outro, de um lado e do outro, frente e verso. Então ele ficou com 100 e poucas folhas, 150, 160 folhas. Tá vendo, ó? Ele ainda é grosso, ó. Tem algumas marcaçõezinhas minhas aqui, ó. Tá vendo que eu fui marcando, tá? Você tem esse arquivo em PDF para você mandar pra gente, reduzido? Posso contar um segredo pra vocês? Já tá na plataforma, já coloquei na minha disciplina unidade 2, já tá lá, ó. Ai, que top! Que aquele de 600 e poucas páginas só, Jesus. Tá, ele tá lá. Quando você manda imprimir, você pede pra imprimir 2 por página, e ele já tá no formato montadinho desse jeito aqui, tá? Na hora que for imprimir. Tá bom, mas assim, não precisa imprimir, tá, gente? Se você já tiver o PDF, já ajuda bastante, vocês podem consultar por ele, tá? Olha lá, Bruna, sim, está mesmo. Eu já pus lá, gente. Pelo amor de Deus, ia dar aula, já tá lá pra vocês. Eduardo já publicou. Aí, né? Por favor. Tá? Inclusive, nós vamos olhar coisa lendo já já. Bem, vamos compartilhar a tela então. Deixa eu ir pro Prezi. Olha lá. Turma, qual a ideia, né? E por que na segunda unidade a gente traz a BNCC? Porque ele é o documento mais atual que a gente tem, que faz referência às tecnologias digitais. Então, para a gente hoje discutir tecnologia na educação, a gente precisa falar de BNCC. Tá? Então, não dá para não falar de BNCC. O que a gente vai ver na unidade de hoje, que eu acho que é muito importante? A gente vai falar da BNCC, nós vamos falar de conceitos de comunicação, humanização e socialização. Esses conceitos estão presentes na BNCC, então a gente precisa discutir os três. Né? Porque tem hora que vocês leem lá humanização, socialização, o que é isso? O que isso tem a ver com tecnologia? E a gente precisa discutir alguns conceitos também trazidos pela BNCC. Não é que a BNCC trouxe, mas ela faz referência do que são linguagens orais, escritas e digitais dentro de tecnologias da inteligência. Então, quando você está lendo lá, trabalhe tecnologias digitais por linguagens orais. Legal, o que é isso? Né? O que isso tem a ver com tecnologia? Então, o que é hipertexto, hipermídia e hiperlink, que em alguns momentos da BNCC ele menciona também, tá? Então é importante a gente discutir esses conceitos, porque para ler BNCC, para entender as questões tecnológicas, a gente tem que conhecer esses conceitos. E acaba aqui a nossa unidade, tá? Bem, parece pouco, mas são conceitos importantes da gente trabalhar. Situação, problema. Coisas que eu quero que a gente pense antes da gente começar a trabalhar, a entrar realmente na apresentação. Por que as tecnologias digitais da informação e da comunicação são fundamentais nas escolas? Quem responde isso para mim? Quem arrisca? Eu vou tentar, mas Tenta. sem humilhação. Não é humilhação, Eu pelo acho amor de que- Deus, é troca. Não tem humilhação na minha aula, não. Tô brincando. Mas assim, eu acho que é importante porque hoje em dia é o que a gente vive. Então, as crianças elas já nascem imersas nisso, né? Então, eu acho que não fica legal você dar uma aula, ou você, enfim. Enfim, é uma coisa que faz parte do dia a dia delas, entende? Então, e do nosso também. Então, facilita tudo, facilita a comunicação, facilita tudo. Eu acho isso muito importante.
Perfeito, perfeito. Percebe que não dá, gente, para pensar a tecnologia sem pensar a escola? As duas coisas estão ligadas, né? A gente está num momento que você não consegue efetivamente pensar, né? Por que tecnologia é fundamental na escola? Porque nossos alunos estão com tecnologia o tempo todo, porque nós estamos com tecnologia, porque a escola está com tecnologia o tempo todo, né? E hoje... Professor, na verdade, ela serve para também aprofundar o conhecimento dessas crianças, né, desses alunos, então ela facilitadora, acaba né? sendo fundamental, porque assim, a gente aprende a usar a tecnologia, não só aquele negócio, Instagram, WhatsApp, acabou. Perfeito. Não, a tecnologia é muito mais que isso. A tecnologia, ela traz a aprendizagem pra gente dentro de casa, como agora, né? Excelente, excelente. São essas colocações que a gente precisa ter em mente para continuar discutindo. E um complemento desta resposta, turma. Por que é fundamental nas escolas? Porque os documentos norteadores, e agora a gente está falando do maior deles, que é a BNCC, ele só fala sobre tecnologia, né? Ele menciona a tecnologia o tempo todo. E aí dá uma olhada nessas duas reportagens que eu trouxe. O link eu já pus na plataforma para vocês lá no Saiba Mais. São duas reportagens muito bacanas. Olha o título dessa, ó, A Base Nacional Comum Curricular. Por que a tecnologia educacional é fundamental nas escolas? Olha a pergunta que eu fiz lá atrás, sem usar a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC, turma, traz o motivo, traz o que a tecnologia consegue fazer e onde a tecnologia está presente em cada um dos conhecimentos tragos na BNCC. Olha aqui de novo essa outra, ó. BNCC, o papel da tecnologia e os desafios de implementação. Aqui é uma reportagem muito legal sobre implementação, é desse Planeta Educação, não sei se vocês conhecem. Esse portal é muito legal, e o SAI Digital também. Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Ó, unidade 2, tá? Esse material já está aqui, ó. Então, deixa eu entrar aqui, ó. Aqui já tem a meta, o pré-requisito. Ó, material, ó, o Prezi aqui. Olha a BNCC aqui, ó, o PDF que eu falei. Essa aula aqui tá oculta, gente, porque eu vou gravar e colocar. A gente tá gravando agora. Aqui, ó. Saiba mais aqui, ó. Dá uma olhada. Esse site e esse outro site. Ó, os dois que eu acabei de fazer referência para vocês, tá? Então, tá aqui. Sugiro, leiam essas reportagens, é muito bacana. Perde aí 2, 3 minutinhos do seu dia e leiam, porque é uma reportagem muito legal. As duas são muito bacanas sobre a questão de tecnologia vinculada à BNCC. Então, vamos com isso em mente, né? Vamos pensar nesses desafios de BNCC e tecnologia e bora seguir, ó. Então, aqui ele fala disso, aqui também. São 2 sites gratuitos, tá, gente? Não precisa nem se inscrever nem nada, são abertos. Vamos a algumas características da BNCC. Base Nacional Comum Curricular. O que é importante a gente saber? Primeiro, é um documento de caráter formativo. O que isso significa? Gente, ela está em constante mudança, né? Pode ser que tenha outras mudanças, mas ela não é uma lei. Ela é formação. Se é formação, ela é consultiva, ela tem que estar na minha mão com frequência. Eu não tenho que decorar o que está lá. Eu não vou virar para vocês e falar assim, decorem as 600 páginas para a prova. Tá louco, professor? Tá maluco? Não vou. Né? Por que não vou? Porque ele é um documento que o professor precisa ter na mão como formação para montar todas as suas aulas. Ele não pode ser um documento que fica lá numa gaveta ou um documento que um dia eu li e não leio mais. Eu mostrei para vocês quantas marcações eu tenho na minha. Né? Então, vocês imaginam aí vocês trabalhando diariamente com seus alunos, você vai precisar consultar a BNCC, não tem jeito. Né? Além disso, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Ou seja, a BNCC traz tudo o que seu aluno tem que aprender ao longo do processo de educação básica dele. O que ele tem que aprender no primeiro ano, no segundo, no terceiro, está lá. Né? Todas as habilidades, todas as competências, está lá na BNCC. O como é você, professor, que vai criar e vai desenvolver. Mas o que tem que aprender, o que tem que ser discutido, está na BNCC. E assegura os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional de Educação. Ela está totalmente vinculada ao PNE. Né? Então, Base Nacional Comum Curricular traz essas características importantes. Outras características que eu quero mencionar a vocês é atrelado agora à tecnologia. Tá? Que eu acho que a gente não pode perder. Dá uma olhada nessa curiosidade. Ela faz 260 menções à expressão tecnologia. Dá para acreditar nisso? Aparece 260 vezes a expressão tecnologia na BNCC.
aparece 96 vezes a expressão digital, 51 vezes a expressão tecnológico e 17 vezes a expressão TDIC, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Percebe que esse é o título da nossa disciplina. Percebe que esse é o título dela, né? Antigamente a gente dizia que eram só TICs, acho que vocês já ouviram essa expressão, sem a letra D de dado, né? Tecnologias da Informação e Comunicação. Por que os digitais? Não dá para pensar a tecnologia sem questões digitais. Então, o MEC determinou essa mudança, essa alteração de TIC para TDIC, tá? E aí, na Campus Sales, a gente adicionou práticas educativas aqui, ó. Por quê? Porque a gente não quer pensar isso na teoria, a gente quer pensar isso na prática, né? O que adianta eu ficar pensando na teoria e não colocar ela em prática? A gente vai colocar ela em prática hoje, inclusive. Ao todo, 424 menções de tecnologia ou da temática em 595 páginas, ou seja, praticamente a BNCC inteira, né, turma? Em algum momento ele fala de tecnologia. Isso é uma curiosidade, eu quis trazer para vocês verem a importância disso dentro da BNCC. Nenhuma outra área na BNCC tem tantas menções como tecnologia. Você pode fazer o teste com matemática, com português, com línguas, linguagem. Eu fiz vários testes. Tecnologia é o que aparece mais. Impressionantemente, tá? Bem, dúvidas aqui de BNCC ainda para a gente falar. Arquivos que eu acho que é importante para o estudo de vocês, tá? O primeiro, ela própria. O segundo e o terceiro são 2 documentos da Nova Escola. E, de novo, o professor já pôs aqui, ó. São 2 e-books, 2 PDFs aqui no Saiba Mais, tá? Não são obrigatórios, mas tenho certeza que para quem está na área, né, vocês pedagogos todos vão querer ter esse e-book para vocês, tá? O que eles falam, esses e-books? O primeiro, aprenda tudo sobre as competências, ele dá dica, como funciona, de que jeito você analisa a BNCC, ele é bem curtinho e bem didático. E o outro, o foco é para a educação infantil. Então, como é que você usa a BNCC na prática para trabalhar com a educação infantil? Então, minha dica para vocês é ter esses 3 documentos, né? Lá na nossa unidade eu já coloquei os 3, tá? Eu já deixei aqui no material a própria BNCC e no Saiba Mais eu já deixei os 2 e-books aí da Nova Escola, tá bom? Bem, aqui cada um deles, olha lá. Ó, o recurso Prezi, que bacana. Só para a gente conhecer um pouquinho mais. Pergunta sobre BNCC no seu contexto geral. Senão a gente já vai para os conceitos. E eu já vou, ó, já cheguei na metade da minha apresentação. Minha nossa. Eu falei para vocês que da agora em diante eu ia dar menos aula teórica e mais aula prática. Professor, já te fazer uma pergunta. Existe alguma diferença entre tecnologias e tecnologias digitais? Tipo assim, uma diferença que a gente tem que evidenciar sempre que a gente for falar sobre esse assunto? Com quem que eu estou falando? Com a Joyce. Joyce, vamos entender tecnologia no seu contexto macro, tá? Tudo é tecnologia, disso que a gente está falando, da área de comunicação, tecnologias modernas, pós-modernidade, tudo que a gente discutiu na unidade 1. Quando eu falo tecnologia digital, é o que especificamente a gente traz para o mundo digitalizado. O que é uma tecnologia digital? Computador. O que é uma tecnologia digital? Os nossos celulares hoje. Lâmpada é uma tecnologia? É, mas ela é digital? Não. Então, quando a gente fala do conceito digital, você conhece o conceito analógico digital, Joyce? Ou a turma conhece o conceito analógico digital ou não? Não, professor. Não? Vou dar um exemplo fácil, tá? O que é analógico? Relógio. O que é digital? Um relógio digital. Olha a diferença dos 2 tipos de relógio. Um relógio analógico, ele tem por trás algum tipo de motor, algum tipo de tecnologia um pouquinho mais atrasada. Quando você fala de tecnologia digital, ele não tem mais o ponteiro que gira, portanto não tem mais o motor, e ele só tem os dígitos, provavelmente num LED, numa situação luminosa, né? Então, se a gente for comparar o que são tecnologias digitais, são tecnologias mais avançadas, né? Um outro exemplo bem fácil da gente entender, internet. Com certeza eu tenho gente na sala aqui que é da internet analógica. O que era a internet analógica? A internet de escada.
Aquela que fazia aquele barulhinho horroroso que estava discando, aquele barulhinho horrível, e quase sempre caía, né? Hoje a gente não tem mais isso na internet. Por quê? Ela é uma internet digital. Ela não é mais uma internet analógica. Os pulsos, né, e agora uma questão mais técnica, os pulsos em megahertz ficaram mais rápidos do que o analógico. Joyce, numa questão prática, tecnologia é macro. Tecnologias digitais eu estou funilando e pontuando. Isto é tecnologia digital. Os nossos alunos hoje de uma educação infantil, por exemplo, eles nasceram em meio às tecnologias digitais. Então eu não posso pensar em educação sem falar de tecnologia digital. Dá para te ajudar desse jeito ou não, Joyce? Confunde demais. Ajuda muito, sim. É porque eu tô pensando em um trabalho que a gente tá fazendo, né? Tá. A gente tá dando introdução no nosso TCC, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque se eu colocar só tecnologia é tudo. Então se eu falo tecnologia digital, eu já entro mais no assunto que eu quero entrar. Exato. Obrigada. Desculpa a curiosidade. O seu TCC é sobre? Olha aí, eu já interessado. O nosso TCC é referente a tecnologias na educação. Então, já que a gente tem que enfatizar mesmo, então seria tecnologias digitais na educação. Perfeito, perfeito. Joyce, eu vou selecionar uns livros aqui para vocês, tá? Tem coisa que eu posso deixar para vocês que eu acho que é legal. Vocês, o seu grupo particularmente. Nada impede dos outros, tá, gente? Eu posso dar esse acervo aí para vocês. Eu estou fazendo uma pesquisa, acho que foi a Ana que me pediu na aula passada. Eu não esqueci, viu, Ana? Eu fiz umas buscas, mas eu quero ter todos para eu publicar de uma vez em PDF. Eu achei alguns em PDF, alguns livros. Foi você, não foi, Ana? E eu encontrei alguns, mas não todos. Eu estou fazendo uma busca para eu poder disponibilizar para vocês em PDF, que eu acho que é bacana, tá? Professor, então pode dizer que tem vários tipos de tecnologia, no caso a tecnologia digital e a tecnologia assistiva? Como assim assistiva? É porque eu assisti uma palestra de tecnologia assistiva, que é para crianças com deficiência. Tá. E assim, abordar muito esse tema, né, tecnologia assistiva. Então, existe vários tipos de definição de tecnologia? Silvana, existem várias vertentes dentro da tecnologia. Vamos pensar assim, tá? Vamos entender que eu não gosto da expressão tipo, mas eu gosto de vertente. Por quê? Porque você pode ter uma tecnologia assistiva que também é analógica ou que também é digital. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você nomeia algumas coisas, de novo, é o exemplo do funil. Tecnologia. Analógica cai para o funil da esquerda, digital cai para a direita. Ah, não, eu não quero trabalhar com analógica digital, eu quero trabalhar com essa que é assistiva, com a outra que não é. Então eu vou dando vertentes e panoramas dentro da tecnologia, mas eu não vou dizendo que são tipos, porque tecnologia é tudo, né? Quando a gente fala de tecnologia, ela envolve todas essas questões, analógica, digital, assistiva. Tem outras tantas, né? Quando você quer funilar isso de alguma maneira, e aí, ao exemplo da Joyce, assim, a gente vai fazer um TCC. Se eu falo tecnologia, eu estou falando de tudo. Por exemplo, né, se eu falo de inteligência artificial, é um tipo de tecnologia. Tá? Mas para vertente virtual. Então, eu estou indo para tecnologia virtual. Aí eu não vou falar do analógico, eu não vou falar do digital, eu vou falar do virtual. Ah, não, eu quero... E assim vai indo, né? Eu quero falar de tecnologia vinculado a games. Então eu vou para a área de tecnologia e jogabilidade, ou tecnologia e games mesmo, né? Gamificação. Aí a gente está indo para um outro cenário, uma outra vertente da tecnologia. O que nada impede de uma coisa estar com a outra. Tá? Te ajudo desse jeito, Silvana? Eu estou sendo muito confuso. Não, deu para entender sim. Obrigada. Vou seguir, turma. Se tiverem perguntas, por favor, deixa eu voltar e compartilhar minha tela aqui. Ana, foi você que me perguntou dos livros na semana passada, não foi? Falou dos livros? Não, professor, acho que não. Quem que me pediu os livros quando eu mostrei os livros? Eu não esqueci não, tá? Bem, se não foi a Ana, alguém na sala me pediu. Eu acho que tinha... Ô, professor, mas eu quero esse tipo de livro sim. Eu quero ver se você tem algum livro de transtornos na aprendizagem, sabe? Transtorno na aprendizagem, eu posso pedir pra... não é da sua matéria, mas acho que pode ser que você tenha. Eu conheço alguém que tem livro sobre isso, sim. Conheço, sim. Transtorno na aprendizagem. Você mandar, professor, meu tema do TCC, do meu grupo. Transtorno na aprendizagem. Deixa eu marcar aqui.
Eu marco tudo, senão eu livro. Pronto, tá marcado. Vamos seguir. Bem, Obrigada. imagina. Vamos a conceitos importantes, ok, turma? Conceitos que vão nos ajudar a compreender um pouquinho mais das linguagens trazidas na BNCC. Depois a gente vai falar das questões de tecnologia no sentido de linguagens ali que eu quero trazer para vocês. E encerramos a nossa unidade, tá? E aí é prática. Aí você vai falar, peraí, professor, mas no calendário, semana que vem também é unidade 2. Eu sei, mas já já a gente entende o que vai acontecer. Humanização. O que eu quero que a gente entenda? É o processo através do qual cada indivíduo desenvolve as características humanas, como capacidade de usar a inteligência para planejar, produzir ferramentas, alterar a natureza, ter cultura. Ou seja, tudo aquilo que vai nos tornando diferente dos outros animais. Lembra na aula passada, quando eu trouxe uma imagem para vocês e perguntei o que nos difere dos animais? E vocês falaram uma série de coisas. Lembram disso? Lá na unidade 1? Se não lembrar, eu vou começar a pegar os videozinhos que eu falei, provando para vocês, porque tá tudo gravado. Vou falar, olha, assiste esse trecho de novo. Brincadeira. O que é, então, humanização? De um jeito simples, né? É todo o processo que faz com que a gente se torne mais humano e menos animal. Na prática, são processos que desenvolvem as nossas características humanas. Então, tudo que estiver atrelado às características, né, a processo em que a gente vai desenvolver essas características, a gente chama de humanização, tá? Agora, o que é importante a gente levar em consideração e talvez facilite entender um por um, né? Socialização é o processo através do qual cada indivíduo aprende ao longo de toda a vida a viver em sociedade, as regras e normas de comportamento para viver com as demais pessoas. Então, pera um pouquinho. Humanização, processo em que eu desenvolvo características humanas. Então, o que é uma característica humana, né? É ter sentimento. Ok, como que eu aprendi a ter sentimento? Eu aprendi a ter sentimento pela socialização. Como que é pela socialização? Espera um pouquinho. Quando minha mãe, eu era criança, e eu vi minha mãe chorando, eu automaticamente associei aquilo à tristeza, porque ele é um processo de humanização, mas que se aprende pela socialização. Tá dando para entender essa ligação entre as duas ou não, turma? Sim. Se não tiver, me parem, por favor. É meio complexo, a gente está um pouco na área filosófica da discussão, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar já já, tá? Então, quando eu falo de humanização, é todo o processo que nos torna humana. Exemplo, né? Eu trouxe exemplos aqui, ó, né? Capacidade de usar inteligência, por exemplo, para planejar, capacidade de produzir uma ferramenta, alterar a natureza de alguma maneira, questão cultural, tudo aquilo que vai tornando a gente diferente dos animais. Então, isso é humanização. Só que eu não aprendo humanização sozinho. Eu posso aprender algumas coisas sozinhas, mas eu levo muito tempo. Tá aí o nosso exemplo lá, o Neandertal, quando eu trouxe aquele vídeo da unidade 1. Né? Mas o processo de socialização faz com que isso seja mais rápido. Por que eu sei qual banheiro eu posso entrar ou não entrar? Por que eu identifiquei qual é o banheiro masculino e qual é o feminino? Quem me ensinou isso? Quem arrisca? É que a gente aprende na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Pronto. Eu vi lá a Ana entrando no banheiro feminino, olhei pra Ana, olhei pra mim, não, eu sou do masculino, a Ana é do feminino. Ok, eu não entro naquele mesmo banheiro. Né? Então a criança, lá pequenininha, ela começa nesse processo de socialização a ter características humanas, né? A entender as regras que ela vive em sociedade. Bem, humanização, socialização. Vamos entender os dois conceitos juntos. Isso significa dizer que tanto a humanização quanto a socialização são processos de aprendizagem, que acontecem por toda a vida, mesmo sem intenção de estarmos aprendendo algo. Vamos voltar. Socialização necessariamente tem intenção? Não. Eu com os meus amigos, eu aqui com vocês, com os meus alunos, vocês comigo, eu com a minha família, eu num parque com outras pessoas, e assim por diante, ou fazendo uma live na situação pandemia. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Num processo de socialização eu estou aprendendo. Naturalmente eu estou aprendendo. E eu estou aprendendo não só a me socializar, mas também a ter comportamentos humanos.
né? Exemplo, eu posso, por exemplo, ir na rua, no farol, pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de alguém? Maluco, professor, isso não é, né? Isso é doido, isso é um bandido, o cara vai fazer isso. Por quê? Porque isso não é um processo que a minha sociedade diz que é correto. Porque a minha humanização não permite que eu saia matando as pessoas. Eu aprendi isso, né? E ninguém virou para mim e falou, não, pode matar. Não, eu fui aprendendo, a sociedade foi me ensinando. Né? Isso é passado automaticamente de uma pessoa para outra. Então, para que esse processo se converse, surge o que a gente chama de comunicação. A relação da comunicação com esses dois conceitos é que vai fazer com que isso se converse. E aí eu trouxe um gráfico aqui bem simplesinho para a gente entender a relação dos três. Ó. Os três existem separadamente, tá? Mas a comunicação facilita com que você aprenda as questões humanas, que você aprenda a viver em sociedade e, portanto, uma vai ajudar a outra. Então está aqui a relação a humana e socialização, mas a comunicação ajuda as duas. Né? Quer ver um exemplo fácil? Por que eu aprendi pela sociedade que eu não posso entrar no banheiro? Qual é o banheiro masculino e qual é o feminino? O que tem na porta desses banheiros? Geralmente tem um bonequinho que parece um homem aqui, ó. E tem uma bonequinha com vestidinho que parece mulher. Olha aqui, ó. Comunicação. Tem alguém na porta dizendo, este aqui é o banheiro masculino, este aqui é o banheiro feminino, este aqui é o banheiro... Aquela comunicação por signos, não é? É isso. Ou seja, a gente está acabando de entender que o que une essas três coisas, o que faz com que comunicação, o que faz com que humanização, o que faz com que socialização se conversem. Quem tenta arriscar? Chutem, por favor. Vamos ver. Como que é, professor? Vou repetir, ó. A gente entendeu o que é humanização. A gente entendeu o que é socialização. Comunicação, eu não preciso nem trazer o conceito, porque a gente está aqui falando, e isso é comunicação. O que faz com que essas três coisas se conversem e sejam claras para nós? A gente está dentro de uma sociedade. Para a gente se comunicar dentro da sociedade, a gente precisa ter humanização, porque a gente tem que ter atos humanos com as pessoas, né? Um exemplo também é jogar lixo na rua, ter atos civilizados, né? A socialização, e como que esses atos foram passados para você? Através do quê? Desde... Educação, professor? Através da educação. Como que a educação é passada para vocês? Através da nossa cultura também. Não? Como que a cultura é passada para vocês? Através da socialização. Pelos nossos pais, da socialização. Pelos nossos pais. Como que socialização, humanização, comunicação, como que essas três coisas são passadas para nós? Através do quê? Da fala. Do quê? Através da linguagem. Obrigado. Quem falou? Da fala e da linguagem. A Nath, eu falei a fala, a Natália falou a linguagem. Natália que falou linguagem? Isso. Nossa, a Natália merecia 1 ponto na média, hein, Natália? Nossa Senhora. Obrigado. Pode cobrar. Combinado. Ó, gente, linguagem é o meio... Linguagem é o meio pelo qual essas coisas se conversam. Eu falei o exemplo do banheiro. Ana, você deu o exemplo, você falou, ali é um símbolo. É uma linguagem simbólica que está ali. O que eu estou fazendo com vocês é uma linguagem falada, uma linguagem oral. Ó, o que vocês estão vendo aqui na tela é uma linguagem de imagem. Ou seja, a gente tem linguagens na nossa sociedade que fazem com que a comunicação aconteça, que fazem com que a humanização aconteça, que fazem com que as regras da sociedade aconteçam. Se não fosse a linguagem, as três coisas ali não se conversariam de forma alguma. E aí, dentro das questões de linguagem, é que a gente vai entrar em outros conceitos agora. Conceitos muito importantes. Vamos entender linguagem, que eu acho que é legal. Linguagem é o elemento com o qual, no qual, pelo qual as pessoas se expressam. Suas intenções, seus sentimentos, seus pensamentos. Representam o mundo, as coisas, os acontecimentos, as ações, as outras pessoas. E interagem, dialogam, conversam para se mostrarem diferentes, para construírem consensos, para negociarem, para compartilharem, comunicarem, entenderem-se. Quer dizer que, pela linguagem, com ela e nela, o mundo é construído simbolicamente. Seja via oral, via textual,
via imagem, via símbolo, né? Não me interessa, mas é por ela que o mundo foi construído. E a linguagem, turma, está diretamente ligada à tecnologia. E aí é hora da gente falar das linguagens, tá? Linguagem verbal, não verbal e mista, tá? A gente divide dentro de tecnologia, eu não estou entrando em vertente sociológica, não estou entrando em vertente filosófica, eu estou entrando em vertentes de tecnologia. Dentro da tecnologia, as linguagens são divididas em 3. Verbal, não verbal, mista ou híbrida. Vamos entender cada uma delas, que eu acho que é bem importante, tá? Linguagem verbal, dentro dela está oral e escrita. O que é uma linguagem oral? É o que eu estou fazendo agora, estou falando, ok? Linguagem escrita, tá aí, a gente está lendo. Tipos de linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. É a escrita nossa. As duas andam juntas. E por isso a gente fala que é verbal. A escrita depende da fala, a fala depende da escrita. Nenhuma criança aprendeu a falar sem nunca ter visto nada escrito. Nenhuma criança aprendeu a escrever sem nunca ter falado nada. Ok? Aí vocês sabem, vocês já tiveram disciplina de alfabetização, vocês sabem que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Tá? Então, linguagem verbal. Linguagem não verbal. Uso de imagem, mímica, símbolo, linguagem corporal. Aqui é o exemplo do banheiro. Né, o menininho e a menininha. Tem alguma palavra? Nenhuma. Né? Um exemplo daquele aquele funcionário no aeroporto, quando o avião está chegando, ele fica fazendo um monte de sinais. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo alguma coisa? Ele está fazendo mímica, ele está fazendo símbolos que vão identificar na linguagem corporal que o avião tem que parar, que o avião tem que aumentar a velocidade, pode seguir, não pode estacionar. Né? Uso de imagens, turma. Então eu não quero escrever alguma coisa, mas eu quero usar a imagem. Né? Então isso é a linguagem não... aquele exemplo, né, professor? Quando você vai em um lugar e tem aquela imagem, tipo, querendo dizer para você não fumar. Pronto. É um símbolo, né? Uma linguagem não verbal. É uma imagem do cigarro cortado lá, que a gente já identifica. Né? Eu não preciso de muito para saber que eu não posso fumar. Né? E linguagem mista ou híbrida é a utilização das duas juntas. Tá? Então, quando eu utilizo a verbal com a não verbal. Quando de alguma maneira eu utilizo, sei lá, a escrita e um símbolo, uma mímica com uma fala, uma linguagem corporal com algo escrito. Então, é a união dessas duas linguagens. Até aqui tranquilo, turma? Sim, igual quando a gente faz uma apresentação, né, professora? A gente escreve, coloca uma imagem, coloca um vídeo. Pergunto, se eu usar fala e escrita, ela é híbrida? Ela é mista? Sim. Oral e escrita. Ela é a associação das duas, né? Não, ela ainda é verbal. Se eu só escrevi e falei... Não, a mista e a híbrida ela ainda é, né? Porque ela só vira mista e híbrida se você usa as duas, né? Exato. A verbal e a não verbal. Exato. Eu preciso necessariamente usar um dos dois. Se eu estou falando oral e escrita, olha onde está oral e escrita aqui, ó. Ela está no verbal. Eu só falei e escrevi, eu continuo no verbal. Se eu só usar mímica e símbolo, eu ainda estou no não verbal, eu não estou no híbrido. Para ser híbrido, eu preciso que tenha ou oral ou escrita, e ou uma dessas de baixo também. Então tem que ter ou essas e essas daqui. Tem que sempre ter uma de cada. A verbal e a não verbal. Exatamente. Então não caiam nessa pegadinha, tá? Bem, se a gente falou então, né, de linguagem, o que é linguagem digital? Né? O que a gente precisa entender sobre linguagem digital? Né? Linguagem digital, para a gente, e eu acho que esse texto vai ajudar a gente, é assim, ó. Em uma linguagem de síntese que engloba aspectos da oralidade e a escrita dos novos contextos, a tecnologia digital rompe com as formas narrativas e circulares e repetitivas da oralidade com encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e ao mesmo tempo aberto e veloz. Tá ficando confuso? Eu já explico. Deixa de lado a estrutura serial e hierárquica da articulação dos conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas relações entre conteúdos, espaço, tempo e pessoas diferentes. Gente, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu entendi linguagem verbal, não verbal, mista ou híbrida, a linguagem digital, ela vem e ela surge
para quebrar o paradigma do que a gente chamava de encaminhamento contínuo e sequencial. Quer ver um exemplo muito fácil? Linguagem não digital, livro. O livro é contínuo. Eu consigo ler o capítulo 1 e pular pro 10? Não, Eduardo, aí você vai perder a história, né? Você está lendo um romance ali, como é que você vai? Você tem que virar página por página. Ele é contínuo e sequencial. Quando a gente fala de uma linguagem digital, eu quebro esta ideia de contínuo e sequencial e eu posso trabalhar como eu quiser. Exemplo, as apresentações que eu dei a vocês. Vamos lembrar lá da outra unidade. Eu fiquei num PowerPoint sequencial sem mostrar nada junto. Eu mostrei vídeo, eu parei numa e mostrei a música do Lulo, eu parei no outro e mostrei outro vídeo, ou seja, eu não fiquei só virando página. Isso é linguagem digital. Quando você não fica sequencialmente, né, numa tela e você trabalha isso de várias maneiras. Quer um exemplo melhor do que o Prezi para uma linguagem digital? Por que eu comecei o Prezi agora? Porque o Prezi não é um slide atrás do outro. Vocês estão vendo a imagem aqui, ó. Eu vou voltar aqui a linguagem, ó. Dá uma olhada. Cadê a tela uma atrás da outra? É circular, ó. A gente pode voltar, a gente pode avançar. Ou seja, eu quebro aquela questão linear e começo a trabalhar com linguagens digitais. Linguagens digitais é o encaminhamento narrativo aqui, ó. Formas narrativas e circulares que rompe o encaminhamento sequencial. Você pode dar links, você pode dar outras informações, vídeo no meio, música no meio, indicação de um PDF. Eu não fiz isso agorinha quando a gente falou da BNCC. Eu trouxe lá um PDF, falei de 2 e-books, fui para a plataforma, voltei. Eu não estou sendo nada linear. De propósito, para a gente enxergar isso na prática, o que é uma linguagem digital. Só que a linguagem digital traz com ela 3 conceitos que a gente pode usar. O hiperlink, o hipertexto e hipermídia. Vamos entender cada um deles. Hiperlink é exatamente o que essa imagem está mostrando, ó. Quando você tem um botão, clique aqui que te leva para uma outra página, né? Então, por exemplo, vamos entrar aqui no Google. Vou entrar na Campos Salles, ó, pronto. Que é muito fácil da gente entender um hiperlink, né? O hiperlink é um link, né? É uma marcação na minha página que me leva para um outro lugar. Então, por exemplo, aqui, ó, olha o meu mouse. Educação integral. É um hiperlink? É um hiperlink. Blended Learning é um hiperlink. Percebe que se eu clicar, alguma coisa vai acontecer. Ele abre uma outra tela. Ele abre uma outra caixinha. Humanas é um hiperlink? Olha lá, venho com o mouse, ó. Ele vai abrir uma outra área. Isso é hiperlink, tá? Tranquilo? Hiperlink, turma? Sim. Joia. Hipertexto. Vamos lá. Agora o bicho pega. Hiperlink é um único link. Hipertexto é o conjunto de hiperlinks. Olha o exemplo do texto que eu pus aqui. Olha quantos hiperlinks ele tem. Percebe? Vocês já viram um texto assim, concorda? Se você for, por exemplo, um Wikipédia da vida, tem um monte de lugar assim. Vamos pôr um Wikipédia aqui pra gente. Geralmente são os textos que colocam esses vários links para definir alguma palavra, algum conceito. Aí você clica e vai direto no conceito daquela palavra. Perfeito. Conceito, às vezes vai para um vídeo, às vezes vai para um site, às vezes vai para uma música, né? Então, na verdade, o que é o hipertexto? É um texto único com vários links. Perfeito? E esses links levam para outros textos. Olha aqui os exemplos, ó. Se eu for, por exemplo, no Wikipedia, né, entrei aqui no Wikipedia, ó, Wikipedia. Quando eu entro no Wikipedia, vocês podem, qualquer definição, qualquer coisa que eu procurar por aqui, deixa ele abrir que a gente já vai ver, vai acontecer exatamente isso. Eu vou encontrar vários, vou pegar a definição aqui, ó, linguagem. Joguei lá, dá uma olhada aqui, ó, olha quantos, ó, tá vendo, ó, 2, 3, 4, olha lá, tem um monte, ó. Se eu bater o olho na minha página, tem um monte, ó, olha lá. Tá vendo? Isso é um texto que a gente diz que é um hipertexto. Por que ele é um hipertexto? Diferente de um hiperlink, ele não tem um único botão. Ele tem vários. Ok? E o que é hipermídia? É quando esses botões
te levam para vários outros lugares que não só texto. Se eu tivesse que dizer uma evolução, eu diria que a internet começou numa linguagem digital de hiperlink, com o passar dos anos ela virou um hipertexto e hoje quase tudo na internet é uma hipermídia. O que é uma hipermídia? É quando você tem um lugar que te leva para uma música, para um outro site, para um aplicativo, para um outro, enfim, para outras tantas opções. Ou seja, se você falar assim para mim, professor, então esse seu PowerPoint aqui, ou esse seu Prezi, ele é um exemplo de hipermídia? Em algumas telas, sim. Né? Que te leva para um texto, que te leva para um vídeo, que te leva para uma música. Né? Por quê? Porque eu faço vários links com eles. Eu deixo de ter uma linguagem contínua e passo a ter uma linguagem digital. Turma, dúvidas? Fácil, difícil, angustiante, desesperador, estou em crise, não entendi nada, por favor. Até que foi mais de boa do que eu pensava. Que bom. E acreditem, a gente acabou todo o conteúdo da unidade 2. Mentira, professor, sério? Acho que vocês estão ficando com medo do Eduardo agora. Professor, isso aí está disponível pra gente, né? Tudinho, já coloquei lá, todo o material já está lá. Agora vem o que eu mais gosto. Vamos para a parte prática? Muito obrigada. Hã? Muito obrigada. Não, mas vamos para a parte prática agora. Turma, as nossas unidades vão ser desse jeito em diante, tá? Eu dou conceitos, a gente trabalha, tá? Vou compartilhar aqui para vocês entenderem. Talvez eu tenha que editar, só um minutinho que eu vou ter que fazer uma edição aqui, rapidinho. Eu acabei de lembrar de um trechinho que eu não pus aqui, rapidinho. É o seguinte, turma, eu vou passar a vocês, eu vou compartilhar aqui, uma atividade que ela começa hoje. Vocês vão continuar na semana que vem. E aí vocês vão entregar para mim antes da gente começar a unidade 3. Para eu ser mais prático em relação às datas. Próxima aula nossa é dia 17. Dia 24 é a unidade 3. Então hoje é dia 10. Dia 17 ainda é a unidade 2. Dia 24 é a unidade 3. Tá? Ou seja, um dia antes é a entrega do que nós vamos começar hoje. E por que não é entrega na semana que vem? Porque a aula da semana que vem eu vou usar para a gente tirar dúvida, para ver o que vocês conseguiram fazer e para eu mostrar para vocês ferramentas de facilitação disso. Porque nós vamos ter duas etapas dessa atividade agora, tá? Vocês vão entender ela já já. Deixa eu só editar um negócio aqui, senão ele vai estar errado. Porque eu coloquei isso aqui, eu esqueci de... Dia 23, né, Pro? Dia 23, isso. Dia 23 é a entrega, até o final do dia, tá? Mas lembrando, a gente tem a aula, a próxima aula, onde nós vamos tirar a dúvida e a aula vai ser para a gente discutir ferramentas. Vai ser aula de como aprender a mexer nas coisas, tá bom? Não vai ser aula de... como é que fala? Não vai ser aula de conteúdo ou de teoria, não, tá? Bem, deixa eu voltar para a apresentação. Opa, pronto. Nossa, alguém está pedindo para entrar agora. Ó, deixa eu compartilhar minha tela. E aí eu vou explicar direitinho o que nós vamos fazer na aula agora, tá? Bem, deixa eu entrar aqui na avaliação. Ó, avaliação, turma. Deixa eu pôr aqui para baixo. Vocês vão elaborar, com base no material da unidade 2, um plano de aula que tenha 3 competências abordadas na BNCC vinculadas à tecnologia. Então, vocês vão dar uma vasculhada da BNCC, vão consultar mesmo, vão ver qual a idade que vocês querem trabalhar, tá? A área do conhecimento, aqui ó, a área do conhecimento e idade dos alunos é livre. A escolha é de vocês. Posso trabalhar com o primeiro ano do fundamental? Posso trabalhar com infantil? Posso trabalhar com 6 anos, 7 anos, 8 anos? A idade você que escolhe, tá? Então isso você vai decidir com o seu grupo, porque essa atividade ela não é individual, tá? Como é que vocês vão apresentar para mim? Primeiro, vocês vão montar um plano de aula, calma, não cai da cadeira. Vocês vão montar um plano de aula no formato de e-book.
apresentando essa aula para mim. Calma. Nós vamos usar a ferramenta Canva ou Crelo. Aqui eu digitei, saiu um S a mais. Tá? E eu já vou explicar para vocês, não entre em crise ainda. E um podcast, vocês vão criar um podcast explicando a sua aula e o vínculo das competências com as tecnologias. Então entendam o seguinte, e por isso eu já deixei tudo explicadinho aqui, tá? Tinha que estar apresentando, inclusive. Pronto. Ó, um plano de aula no formato e-book. Eu já vou mostrar para vocês um exemplo para vocês entenderem, tá? A aula que vem vai ser para a gente mexer nessa ferramenta. Então, o que eu quero que vocês façam de hoje para a próxima aula, tá? Aí vem as regras aqui nossas para a gente não se perder. O seu grupo pode ter de 3 a 5 integrantes. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Mais que 5 não rola, tá? Porque não é um trabalho tão complexo, vocês em 5 já é o suficiente. Pode fazer com 3? Pode. Pode fazer com 4? Pode. Pode fazer com 5? Pode. A entrega vai ser daqui 2 semanas pela plataforma, tá? A pontuação vai ser atribuída para o grupo que conseguir utilizar as tecnologias e as competências em seu plano de aula, de forma criativa, clara e objetiva, fazendo uso do e-book e o podcast. Como é que eu vou definir a pontuação? Eu já estou pondo aqui, ó, né? 0,6 vai ser para o e-book, 0,4 para o podcast. Eu vou, na próxima aula, ensinar a mexer nas 3 ferramentas, Canva, Crelo e Anchor, tá? O Anchor... Eu tenho o Canva, é muito legal. Então, é muito bacana os dois. Só que eles são 2 ferramentas, turma, do marketing, da área do marketing. Pouco a turma da educação usa eles. E eles são excelentes para a área da educação. Vocês vão entender o porquê. Eu usei para fazer o trabalho da professora Neide, foi no semestre passado. Ficou tão bonitinho. Exato. Fica visualmente rico, fica visualmente melhor, né? O que eu quero que vocês façam de hoje para a próxima aula? Vocês vão formar os grupos e vão rascunhar esse plano, gente. Não é para montar ele agora, tá? O que é rascunhar o plano, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento que eu quero mostrar a BNCC rapidinho, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples para vocês, ó. Vou pegar uma... Ó. Vamos pegar aqui, ó. Estão vendo minha imagem? Estão me vendo? Sim. Joia. Ó, o que é importante, né? Vamos supor que eu escolhi... Sei lá, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi língua portuguesa para os primeiros e segundos anos, ó. Deixa eu chegar perto da câmera aqui, não sei se vai dar para ler, tá? Mas, ó lá, vamos supor que eu escolhi aqui, ó, língua portuguesa, primeiros e segundos anos. Logo abaixo aqui, ó, na BNCC, logo abaixo vão vir todos os campos de atuação. Se eu olhar do lado, vai vir assim, habilidades e competências. Ele vai vir uma sigla. Essa sigla costuma ser assim, ó, EF, ensino fundamental, 01 ou 1 e 2, ou seja, o ano, LP, língua portuguesa, e numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O que ele está trazendo para mim? Todas essas habilidades que no primeiro e no segundo ano precisam ser trabalhadas com língua portuguesa. Qual é a ideia da aula? Você vai pegar dessa lista de habilidades, você vai escolher 3. E vai montar um plano de aula que você trabalhe com essas 3 habilidades. Ponto. Neste plano de aula, você precisa usar tecnologia. Qual tecnologia? Gente, decisão de vocês. Tá? Qualquer tecnologia. De novo, você escolhe a idade, você escolhe a área que você quer trabalhar, português, língua portuguesa, matemática, ciências, a área que você quiser, a área que para você é mais confortável, tá? Ah, para mim melhor tal área. Ok, eu não estou, para mim a área é o de menos, a idade é o de menos, tá? Você vai escolher 3 habilidades e vai pensar num plano de aula, tá? Num plano de aula que você consiga trabalhar essas 3 habilidades usando tecnologia. Preciso postar alguma coisa para a semana que vem? Não. Vocês vão rascunhar, vocês vão conversar. Você com o seu grupo. Na aula que vem, você já tem na cabeça o seu plano. Eu vou te mostrar como mexer no Canva, como mexer no Crelo, tá? Para te dar uma ideia de como pegar este plano que está aí montadinho, rascunhado, e deixar ele visualmente mais bonito para me apresentar.
tá? O que faz o Canva e o Crelo? E é isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. O Canva e o Crelo, eles são ferramentas que ajudam a gente a criar um infográfico, ajudam a gente a criar um e-book, uma imagem para as redes sociais, ou seja, ele já traz modelos prontos que você pode só pegar aquele modelo e colocar as informações que você quer. E a segunda parte é, quando esta apresentação, este e-book estiver montadinho, uma folha sulfite, uma folha A4 ou 2 folhas, não precisa mais do que isso, tá? Conseguiu pôr o seu plano nesse formato do e-book? Um do grupo vai pegar, pode ser o Anchor, eu vou sugerir o Anchor, mas não precisa ser o Anchor. O Anchor é um aplicativo que monta podcast. Professor, eu posso gravar no áudio normal do celular? Pode, tá? Mas eu vou te mostrar uma ferramenta diferente, que pode pôr música de fundo, pode criar uma vinhetinha legal no começo, em 2 botõezinhos. Você vai gravar um áudio explicando como que é a sua aula. Então, imaginando que você me deu o e-book e o áudio veio junto. Então, imagina você abrir um e-book e eu clico lá, ouvir a explicação. E aí, este professor que criou o e-book está explicando para mim como que é a aula. Quanto tempo precisa ter essa explicação? Gente, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo. Nada mais do que isso, tá? As ferramentas, eu não quero que vocês se matem essa semana. A minha aula da semana que vem é só para explicar a ferramenta. Essa aula de hoje era para explicar os conceitos e na próxima aula eu vou explicar as ferramentas. Então, de hoje para a semana que vem, pegar a BNCC, dá uma olhadinha nela, escolha com o teu grupo aí o que vocês querem montar, rascunha mesmo. Ah, uma aula com esse objetivo, nós vamos fazer essa atividade, tarará, rascunha ela. Pode ser no caderno, numa folha para você não perder, marca tudo, rascunhou. Tem lá o seu plano montadinho. E aí, com esse plano montadinho, que eu tenho certeza que vai ser aquelas tabelas que coordenador e diretor adora, sabe aquelas tabelas que eu não gosto? Eu não gosto de nada que é quadrado tradicional, que me coloca dentro de uma caixa. O Eduardo não é assim. Eu vou pegar essa tabelinha que com certeza a maioria de vocês já trabalha ou trabalhou com elas, né, que tem lá objetivo específico, metodologia, material, sabe, essas coisinhas assim, bem quadradinho. Vocês vão pegar isso e nós vamos converter isso num formato de e-book, uma coisa visualmente melhor. Só para dar uma pitadinha para vocês, não se preocupa, a aula que vem é só para isso, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, eu acabei de abrir o Canva, ele deve estar começando a compartilhar para vocês. Professor, depois eu te mostro o que eu fiz da professora. Mostre que eu vou gostar de ver. Tá bom. Ó, dá uma olhadinha aqui, turma, não sei se todos mexeram com Canva ou tem, né, mas dá uma olhada, ó, ele cria logotipo, ele cria posts para o Instagram, Store, apresentações, Facebook, olha cartazes aqui, ó, é aqui que a gente vai começar a trabalhar, ó. Dá uma olhada aqui nas opções de cartazes já prontos, olha. Tá vendo, ó? Opa, deixa eu voltar. Deixa eu mostrar mais opções. Ó, aqui em cima, ó, ele tem mais documentos, tá vendo, ó? Documento escolar. Ó, infográfico, eu adoro infográfico. Vou mostrar pra vocês infográfico, que eu acho fantástico. A aula que vem eu vou explicar como funciona, gente, não se assusta, tá? Mas olha o infográfico, você tem aqui. Imagine, por exemplo, que você vai trabalhar numa aula, sei lá, de natureza. Olha isso. Olha que bacana. Ele já traz uma arte montada. Opa. Ele já traz aqui uma arte montada. Tá vendo? Eu vou dar uma aumentadinha aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. Tá vendo? Você pode pôr o texto aqui, ó. Ah, não, o meu não tem nada a ver com natureza. O meu tem a ver... Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Olha esse aqui, ó. Olha lá. Percebe? Você não vai ter muita dor de cabeça se você já tem o seu plano pensado. Ah, eu quero pôr mais uma página. Ó. Olha esse aqui, ó. Imaginem então, se os nossos planos, né, se os nossos planos de aula tivessem esta cara visual, né, se eles fossem visualmente mais atrativos para um pai, para uma mãe. Olha esse aqui que bacana, por exemplo. Infográfico é legal porque ele coloca tópicos, isso que eu acho muito bacana no infográfico, tá? Ele divide as áreas, ó, tá vendo a miniatura dele aqui, ó?
Então, na aula que vem, a gente vai aprender a mexer com essa ferramenta e nós vamos aprender a fazer podcast, tá? Eu vou mostrar o Canva e vou mostrar o Crelo, que são duas opções de trabalho. Tem muita coisa gratuita, nada pra gente pagar, nada pra gente ficar gastando, que eu não acho legal, não. Tá bom? Perguntas? Posso compartilhar aqui pra você ver? Pode, por favor. Todo mundo chegou a fazer no trabalho dela? Usou o Canva e Crelo ou não? Ou só foi você? Aí, show de bola. Perfeito, da BNCC ainda. Excelente, essa é a ideia. Ana, essa é a ideia. A diferença é que a gente vai montar um plano de aula, mas é nesse formato. Sim. Perfeito. Acho que teve gente sim, professor, que usou. Teve uns trabalhos muito bonitos. Eu não sei qual aplicativo que o pessoal usou. Acreditem, acreditem. Vocês vão chegar no final do semestre conhecendo mais de 20 ferramentas diferentes. Confia em mim. Incluindo, vocês vão aprender a fazer sites na internet. Deixa comigo. Não é só blog, não é só webfolio, não. Vocês vão aprender a enfiar um site na internet. Segura aí. Eu gosto de coisa com bastante imagem, sabe, professor? Mas essa é a ideia. Criança, geralmente, ela gosta, né? De imagem, colorido e tal. Eu acho bem bonito. Essa é a ideia. Turma, dúvidas, perguntas, angústias? Ô, Pro, Hum. deixa eu só perguntar. Eu tô tentando baixar ele aqui agora no aplicativo, só que eu não tô encontrando. Eu só encontrei Canvas Craft. Não achei nenhum outro. Você fala no celular? No celular, Débora? No celular você tá falando? Não, eu tô no meu PC. Ó, eu não preciso baixar, viu? É só entrar na internet. Ah, é só ir direto? Uhum, só digitar canva.com. Ah, tranquilo. Ó, quer ver onde eu já deixei pra vocês? Olha lá o professor de novo, hein? Passei à frente, hein? Ó, plataforma. Vocês têm um negócio que eu falei na primeira aula, que eu não sei quem lembra, que todo o material que a gente precisaria ter, eu ia guardar na Mediateca. Lembra disso? Não lembra? Ô professor, só te cortando um pouquinho aqui, o Débora, tem como baixar no celular também? Tem, eu ia falar. Se você precisar, eu mando o link da Play Store. Tem também. Eu quero sim, por favor. Ó, quando eu entro na Mediateca, turma, dá uma olhada, ó. Entra lá na Mediateca, o que eu já pus? Eu mandei a foto, professor, no grupo. Joia. Olha o que já tem aqui, ó. Ó, já tem Anchor, já tem o PDF da BNCC, os 2 e-books da BNCC na prática, já tem o Canva, já tem o Crelo, já tem o Prezi, já tá tudo lá. A gente só vai aumentando as ferramentas bacanas que a gente for encontrando. E vocês também podem pôr ferramentas legais lá, tá bom? Legal, Pro, obrigada. Turma, então, de hoje para a próxima aula, só pensem no plano. Rascunha ele com o teu grupo de 3 a 5 integrantes. Não se preocupa nesse momento com as tecnologias, porque próxima aula a gente vai tirar dúvida e você vai ter uma semana para pegar esse plano que você pensou e subir ele para um Canva ou para um Crelo. Combinado? E ó, 9 horas, 9 e pouquinho, terminei minha aula, hein? Ó, não fui ruim não, fui tranquilo. Dúvidas? Nenhuma? Ah, não esqueçam de marcar a presença lá, hein, gente, na plataforma. Não esquece de entrar lá e marcar a presença de vocês. Tá aberto até, acho que fica até 23 e alguma coisa. Deixa eu olhar lá. Quando eu acessei, eu acho que tinha 1 ou 2 só que tinham marcado. Ó, até as 23h55 tá aberto lá pra vocês entrarem e responderem chamada, tá? Turma, nenhuma dúvida? Se não, encerro aqui. Deixa esse finalzinho aí pra vocês. Eu esqueci de marcar na semana passada. Ixi, Elisângela, pior que ele fecha. Eu vou ver se eu consigo entrar lá e olhar, tá? Ele trava essa ferramenta. A gente não... Se eu editar lá, eu corro o risco de perder de todo mundo. Eu vou tentar, tá, Elisângela? Não vou falar que sim, que eu consigo, porque é uma ferramenta que se eu deletar, eu deleto de todos, tá? Então não esqueçam de marcar a presença lá, turma. Galera, é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Preparem-se para a aula que vem, para a gente falar de ferramentas, tá bom? E venham com um plano pensado, né, elaborado aí pelo grupo de vocês. Aí eu explico como que a gente faz, eu explico como que a gente posta. Então, de cara, na semana que vem, a gente vai falar de 3 ferramentas diferentes, tá bom?
E se preparem que a gente vai ter um quiz aí chegando, a gente vai fazer um jogo à distância. Já na próxima aula eu explico, tá bom? Aí. Top, Esse professor é maluco, né, gente? Eu sei, fica tranquilo. Professora, eu gosto de jogo, eu queria fazer jogo por PowerPoint, acho que é muito top. Ó, de cara eu vou dizer pra você, PowerPoint é legal, mas existem ferramentas que a gente chama de ferramenta de gamificação. Eu vou apresentar duas pra vocês, uma que se chama Socrative. Isso, eu ia te pedir. Eu não sei se vocês conhecem, uma chama Socrative, eu vou dar os links, tudo certinho pra vocês. E o outro que ele é muito famoso, talvez alguém já tenha feito, mas talvez não tenha dado certo porque não soube configurar, que é o Kahoot. É um outro muito legal também. Ah, é muito legal isso. Eu gosto muito do Kahoot, mas o Kahoot você precisa saber configurar ele direitinho, senão dá zica. Não é todo professor que consegue configurar o Kahoot, por isso que eu quero que os meus alunos saibam fazer e saibam configurar. Ó, gostaram, hein? Vocês vão sair configurando. Valeu, professor. É isso aí. Turma, bom descanso, bom final de semana. Vejo vocês na quinta que vem, combinado? Obrigado pela aula, viu? Foi show. Tchau, professor. Tchau, Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada pela Foi aula. show. Eu que agradeço.